Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre a chegada ao pódio da Digi no mercado espanhol, 8 anos depois de ter entrado no mercado sinceramente eu digo-vos uma coisa, eu acho que não há nada mais positivo para nós analisarmos aqui do que uma chegada ao pódio no mercado como o espanhol, um mercado gigantesco, um mercado onde foi necessário investir de forma pesada, num mercado onde existem dezenas e dezenas e dezenas de empresas a operar neste mercado das telecomunicações, do ponto de vista então da MVNOs são imensas mesmo, e no caso das bandas fixa, da banda larga fixa, ou seja, da internet fixa, existem também imensas, existem as grandes, depois existem as regionais, e aquilo que a Digi fez em Espanha é de facto algo bastante animador para nós portugueses, que vimos a Digi chegar há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, cá ao nosso mercado, e isto também serve um bocadinho de aprendizagem para aqueles que estão sempre com o fogo no cu, que estão sempre à espera de que a Digi de um momento para o outro vai resolver os problemas todos do mundo e que vai chegar aí em primeiro e vai ter cota de mercado toda e não sei o quê. As coisas vão se fazendo devagar. Este é um mercado altamente intensivo em capital, é um mercado onde é preciso equilibrar as operações e portanto chegar e de repente estar presente em todos os cantos é uma coisa difícil, é uma coisa que a Digi não vai conseguir fazer assim como nenhuma das outras incumbentes o fez, e inclusive ainda há muito pouco tempo tive a oportunidade de fazer um vídeo a mostrar-vos que a nós teve a poupa e circunstância de dizer que chegou agora aos 308 concelhos com fibra, sendo que isso é bastante representativo daquilo que é uma operação desta escala, porque a nós já está cá há décadas a operar e só agora é que conseguiu fazer chegar as suas fibras aos 308 concelhos. Portanto, isto é bastante importante para aqueles que estão sempre a criticar a Digi, que a Digi não chegou ainda, que a Digi vai demorar muito tempo, que a Digi não sei o quê. Meus amigos, é o quê? Se as incumbentes não o fizeram em décadas, não vamos pedir à Digi que o faça em meses ou em poucos anos, ok? Mas temos aqui estas coisas que são positivas de analisar e eu não podia deixar de passar esta oportunidade. Sabem que eu gosto de analisar não só o mercado português, mas gosto de analisar o que vem de lá de fora, porque muitas das vezes o que está lá fora é uma questão de tempo até chegar cá, a nível de novidades, mas também o comportamento dos mercados também é muito importante analisar para podermos comparar e também para sabermos como é que vai o mundo para lá das nossas portas. Portanto, meus amigos, estamos aqui num site que é o Banda Ancha, ok? Que dá conta de que a Digi chegou ao pódio mandando a Vodafone para 4º lugar, ok? Isto está com uma tradução aqui de espanhol para português, portanto há aqui alguns erros, mas pronto, dá para perceber o contexto. Apenas 8 anos foram suficientes para que a Digi subisse ao palco da banda larga fixa em Espanha. Os dados mais recentes da CNMC confirmam que a Vodafone se torna a 4ª operadora após a ultrapassagem da empresa romena. Em setembro de 2018, a Digi declarou os seus primeiros 539 clientes fibra. A operadora romena havia acabado de entrar no mercado de banda larga graças à assinatura de um acordo com a Telefónica que permitia o uso da sua rede FTTH. Naquela época, a Vodafone era a 3ª maior operadora de fibra com 3,2 milhões de cabos HFC ativos e linhas de fibra FTTH. Então ninguém poderia imaginar que apenas 8 anos depois a Digi iria roubar esse título da Vodafone. Portanto, como veem aqui, os últimos dados de maio de 2026 dão conta de que a Digi neste momento tem 2,8 milhões de linhas e a Vodafone apenas 2,6. Atenção, que é a Vodafone só de nome, já sabem isso, não é? Bom, o seu CEO, Marius Vardaru, anunciou há alguns dias perante a alta administração da Associação Patronal de Telecomunicações nos palcos da Digitals, com o relatório publicado da CNMC está oficialmente confirmado que somos o 3º maior operador de fibra em Espanha. Portanto, está aqui erro de banda larga fixa em Espanha. No seu novo site corporativo, o anúncio de IPO também destacam esse facto, que havemos de falar sobre isso porque há lá novidades também. Os dados mensais do CNMC para maio confirmam a ultrapassagem definitiva da Digi para a Vodafone no número de clientes de banda larga fixa, retirando assim à Vodafone o título que detinha desde a compra da ONU em 2014. Os Três Marias, não sei que tradução é esta, não são mais Orange, Telefónica e Vodafone, mas a 3ª das suas integrantes é a Digi. Meus amigos, vocês têm aqui a linha que vem desde 2018 até hoje e vocês estão a ver que a situação é
muito animadora para a Digi. Os resultados falam por si. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é preciso nós estarmos constantemente a falar sobre isto. Eu recordo-vos que a Digi em Espanha ainda está numa operação meio híbrida, ou seja, ainda tem uma parte das fibras que não são suas, que são alugadas, e portanto isso acaba por fazer com que o preço dessas fibras seja um pouco mais cara, ou desse serviço, vamos dizer assim. E depois tem a sua fibra smart, que é a sua própria fibra, infraestrutura própria, onde os preços já são mais aproximados àquilo que é o padrão Digi. Portanto, mesmo assim, conseguimos ver que a Digi tem aqui uma implementação fortíssima, para não dizer outra coisa. Reparem que no mercado espanhol, que são muito mais consumidores, mas reparem que a Digi entra oficialmente em setembro de 2018 e só atinge o seu primeiro milhão de clientes, ou melhor, de bandas larga fixas, em 2023 sensivelmente. Ou seja, estamos a falar de quase 5 anos que separam a entrada de 1 milhão de serviços de banda larga fixa. Portanto, as coisas não se fazem do pé para a mão. Reparem que do 1 milhão para os 2 milhões já foi preciso apenas 2 anos, e se calhar dos 2 milhões para os 3 milhões, vamos ver, já ultrapassou um bocadinho mais, mas a realidade é, as coisas vão-se fazendo assim. E o que é relevante é nós percebermos que há uma operação que de facto está em crescimento e todas as outras operações apresentam este tipo de comportamentos. Há umas subidas quando há umas consolidações, há umas descidas quando há umas vendas, e as coisas vão surgindo assim. Porque estas operadoras incumbentes vivem neste limbo, não crescem, não inovam, não evoluem, estão naquele patamar, e é a Digi que vem para arrebentar com isso. Eu tenho aqui dados, porque eu tirei 2 prints porque o site do CNMC, eles têm o CNMC Data, quem quiser ir ver pode passar lá. Eu já tive a oportunidade de mostrar isto em vídeos anteriores, mas ele volta e meia buga-se, não sei porquê. Então eu tirei prints quando funcionou, que é para mostrar aqui em vídeos. Mas basicamente este é o comportamento que, a nível geral, não só entre Vodafone e Digi, mas em todas as operações, vocês conseguem perceber. Neste primeiro print não está aqui a MásOrange, aparece ainda aqui a indicação do grupo MásMóvil e da Orange, portanto da MásMóvil e da Orange, e vocês aqui conseguem perceber mais ou menos como é que estava até à data da consolidação. Portanto, tínhamos uma telefónica incumbentíssima, mas em queda, claramente em queda, portanto a perder quase 5% da cota de mercado de banda larga fixa entre 2019, final de 2019 e agora 2023. 5% de cota de mercado é muita coisa. Víamos aqui uma tendência mais ligeira, mas a continuar a cair por parte da Orange. Víamos a Vodafone também neste ritmo que nós já conhecemos. Vemos aqui o grupo MásMóvil com uma operação de concentração que aconteceu em 2021 a ter aqui um salto e gradualmente, diria eu, uma aproximação orgânica à própria Orange, e portanto andava tudo mais ou menos assim. Portanto, Telefónica em primeiro lugar, Orange em segundo lugar, Vodafone em terceiro lugar, apesar de que aqui a MásMóvil foi pontualmente, ou ultrapassou pontualmente aqui a Vodafone, mas hoje em dia, se vocês forem ver hoje em dia, e reparem, claro, obviamente aqui o crescimento da Digi não deixa mentiras, mas se vocês forem ver agora com os dados oficiais, e portanto estes são os mais recentes dados, já com o gráfico todo certinho com a questão da MásOrange, vamos ficar então com a MásOrange com 36% da cota de mercado, a Telefónica em segundo lugar com a sua Movistar com 31%, a Digi com 14% e a Vodafone com 13%. Portanto, o que nós agora conseguimos perceber é que o mercado espanhol está dividido em 2 pelotões. Portanto, o pelotão da frente, claramente liderado pela Orange e logo seguido de perto ainda pela Movistar, da Telefónica. Portanto, este é o pelotão, é a cabeça da situação, e depois há aqui um gap entre aquilo que é a cota de mercado da Vodafone e a da Digi e aquilo que são as cotas de mercado destas duas maiores operações em Espanha, do ponto de vista da banda larga fixa. São cerca de, diria eu, 15%, mais ou menos, 15 a 20%, o que separa neste momento a Digi das operações logo acima. Portanto, se nós repararmos, a Digi tem aqui 14%, a Movistar, que está em segundo, está com 31%, portanto são aqui sensivelmente 16%, se não me falha aqui as contas, 16, 17%, para chegar à Movistar, e depois mais um bocadinho, portanto 20 e tal por cento, para se chegar à MásOrange. É possível que esta ultrapassagem possa vir a acontecer. Não será impossível, mas agora é uma tarefa muito maior, porque isto significaria a Digi crescer
o dobro, ou seja, crescer 100% da sua cota de mercado neste momento e atingir estes valores, tirando o facto, por exemplo, da MasOrange ser claramente uma gigante operação de concentração, mas a Telefónica é o resultado, ou melhor, a Movistar é o resultado daquilo que é uma super incumbente e de anos de monopólio de mercado, e portanto é um bocadinho como a nossa Mel, que vem dos tempos da Portugal Telecom. Atingir estes valores de forma orgânica não é fácil, mas não é impossível, porque é o que eu digo. A parte mais difícil para a Digi já foi feita, que era a parte de ver a sua operação a tracionar de verdade. Ok? Tracionar de verdade é conseguir ultrapassar aqueles primeiros 2, 3, 5, 10%, ok? Porque a partir daí o boca a boca é muito forte, a partir daí a massificação do próprio serviço começa a acontecer de uma forma muito mais célere, portanto, como viram, chegar ao primeiro milhão de clientes foi muito mais difícil e muito mais demorado do que chegar ao segundo milhão de clientes e, portanto, obviamente que chegará aqui uma altura em que a Digi terá dificuldade em continuar a penetrar, até porque nós sabemos que existe uma concorrência fortíssima em Espanha contra a própria Digi, as chamadas tarifas anti-Digi, que visam acima de tudo uma coisa tão simples quanto fornecer tarifas a clientes que venham ou tentar ir buscar clientes à Digi com umas tarifas próprias que eu não vou fornecer a mais ninguém. Portanto, é uma concorrência agressiva de maneira a atacar a Digi e de maneira a fazer com que o crescimento não seja tão significativo quanto isso, porque depois há esta questão do hype, que se fala muito nas redes sociais. Portanto, quando uma coisa está em hype é difícil pará-la, e já agora, se estás a ver isto no telemóvel, carrega no botãozinho do hype, que é muito relevante, mas é isso, ou seja, a Digi entrando neste hype é muito difícil pará-la e não tenho dúvidas nenhumas que a Vodafone hoje, em Espanha, mudou completamente o seu modelo de negócio, nós sabemos disso. Aliás, a determinada altura, a Vodafone anunciou, não é a Vodafone, vou continuar a tratá-la por Vodafone, porque eles ainda têm o direito a usar esse nome, mas a Zagona, que é responsável ou que foi a responsável pela compra da Vodafone, anunciou mesmo, a Vodafone não está aqui para competir pelo preço, está aqui para competir pela qualidade, e portanto, nós vamos sacrificar o preço em detrimento daquilo que é a qualidade. Queremos fornecer qualidade, queremos fornecer um tipo de serviços diferentes e vamos ignorar um bocado o preço. Tanto que uma das operações mais recentes, ou uma das alterações mais recentes à operação foi mesmo a questão da Lawi, que era uma espécie de uma low cost da Vodafone em Espanha, que simplesmente deixou de fornecer alguns serviços, precisamente porque não estava mais interessada em entrar neste mercado dos preços baixos. E porque sinceramente é o que eu digo, as pessoas normalmente, se tiverem que escolher entre o original e a cópia, vão sempre escolher o original. E portanto, se tu queres uma coisa low cost, tu vais sempre optar pela Digi e não pelas cópias daquelas que só lá estão, nunca lá estiveram e só lá estão com o objetivo de agora fazer com que alguém que está a fazer uma coisa que me está a atacar a mim, espera aí que eu entretanto também sou capaz de fazer igual. Mas durante anos não foste capaz. Portanto, soa sempre mal e do ponto de vista da opinião pública, as pessoas acabam sempre por ignorar um bocado as cópias, não é? E cá em Portugal é exatamente a mesma coisa com as low cost, que é, chega a determinada altura que só se o pessoal não tiver mesmo outra opção, é que vão acabar por ir quase que em protesto para as low cost. E portanto, eu acho que a Vodafone mudou claramente o chip, mudou claramente aqui a ideia para onde queria ir, ignorou esta luta e isso vê-se, porque de facto as cotas de mercado continuam a reduzir por parte da Vodafone. A Digi naturalmente é um comboio de 100 travões que vai por aí acima, não há como pará-la. Eu prevejo que se calhar nos próximos 5 a 10 anos possamos perceber, se a Digi continuar interessada em fazer investimentos massivos em Espanha, podemos ver uma aproximação muito significativa à Movistar, e vamos ver depois como é que é o comportamento da Orange, porque a Orange ainda vai agora aqui cavalgar muito a onda da própria fusão, porque é assim, a Telefónica acaba por ser uma operação que está em queda, que vem desde lá de cima e vai estando em queda, portanto vai sendo muito da Movistar e da própria MasOrange que a Digi vai capitalizando, mas eu acho que a Movistar consegue capitalizar em cima ou melhor, a MasOrange consegue capitalizar em cima da Movistar. Mas vamos perceber, ok? Isto é só conjecturas que eu estou aqui a fazer, temos que deixar os anos passar, temos que ir analisando as cotas de mercado, mas acima de tudo é muitíssimo relevante perceber que finalmente a Digi conseguiu romper o pódio e isto pode ser a machadada que faltava, juntamente com a questão da entrada da Digi em bolsa, portanto a questão da IPO, que vai permitir à Digi encaixar várias centenas de milhões de euros e que com essa verba encaixada permitir começar a investir ainda mais nas fibras e na própria rede móvel em Espanha, que está também numa operação de MVNO para MNO, porque é de facto esse o único caminho para a Digi conseguir crescer ainda mais, é fornecer os seus serviços para além de, ou seja, fornecer
os seus serviços aos seus clientes com as suas próprias infraestruturas, ignorando assim os custos necessários de aluguer, seja das redes móveis, seja das fibras neutras, neste caso, ou fibras neutras ou fibras que haja acordo de partilha com as outras operações em Espanha para que a Digi possa chegar a mais sítios. Portanto, este é o grande ponto de partida. Liquidez em caixa, redução neste caso, dos valores a pagar por parte da Digi para a continuidade nas redes alugadas às incumbentes e, ao mesmo tempo, continuar a chegar a mais sítios e garantir um baixo preço, fibra própria, com qualidade. Isto é a receita do sucesso para que a Digi, se calhar, nos próximos 10 anos, se possa afirmar como uma das maiores, ou que já é uma das maiores, mas atingir ali a barreira dos 30% de cota de mercado, eu acho que isso já faria com que a Digi estivesse num patamar diferente. Porque uma coisa é a Digi ser assim na Roménia, no seu país de origem, outra coisa é sair do seu país de origem, vir para um país do sul da Europa, fornecer um serviço do zero, e chegar a 30% de cota de mercado. Isso é um feito histórico. E vamos ver, eu espero muito mesmo que nos próximos anos possamos assistir aqui a um comportamento parecido em Portugal. A ideia seria mais ou menos a mesma. A primeira a ser engolida será a Vodafone, não há a mínima dúvida, porque a Vodafone nunca conseguiu ultrapassar aquela cota de mercado dos 20% em Portugal, portanto será sempre a primeira. Chegará a nós e à Mel já será mais difícil, mas um passinho cada vez. Um grande abraço a todos e digam-me o que é que vocês acharam. Vemo-nos no próximo Viciado Comenta.